Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje para discutir sobre parafilias e transtornos parafílicos, fantasias, fetiches que se tornam patológicos em algumas circunstâncias, né? Eu, Eduardo Perim, vou hoje me encontrar com o Diego Viviani, e sexólogo, membro do Instituto Paulista de Sexualidade. E a gente vai conversar sobre esse assunto tão interessante. Aí, Diego, tudo bom? Boa noite, Eduardo. Eu estou bem, e você? Tudo jóia. Então tá bom. Maravilha. Diego, eu queria que você se apresentasse em primeiro lugar. Tá bom, vamos Eu lá. falei um pouquinho de Eu você, sou mas. Hum? tranquilo, vamos lá. Eu sou o Diego Henrique Viviani, eu sou psicólogo formado pela Unip em 2007. Depois, em 2008, eu me formei no CEPES, né, no curso de especialização em psicoterapia com enfoque na sexualidade pelo Impassex. E agora, em 2020, eu fiz o ESA, curso de sexologia aplicada também pelo Instituto Paulista de Sexualidade. Então, eu já trabalho com atendimento clínico focado em sexualidade há mais ou menos 14 anos. E nesse período participei de grupos de estudo, fiz parte de corpo docente do Instituto Paulista de Sexualidade e atualmente estou atendendo como a situação permite, né, que é no consultório Ai, particular remoto. sim, maravilha, maravilha. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fetiches, fantasias e quando elas se tornam patológicas, né? Uhum, Quer falar um pouquinho sobre essa diferenciação, Diego? tá. Quando a gente pensa em resposta sexual humana, né, eu trabalho com o modelo de Kaplan, que é a tríade de desejo, excitação e orgasmo. Uhum, E o desejo é a fase inicial da resposta sexual humana, onde o indivíduo ele vai trazer toda aquela informação que ele teve, baseada em aprendizado e reconhecimento subjetivo sobre o que é prazer e a percepção do erótico, né? Nesse sentido, a gente começa a entender que desejo é tudo aquilo que o indivíduo pode transformar emocionalmente e racionalmente em excitação. Que a excitação é o segundo momento da resposta sexual humana, onde o corpo se prepara para a resposta sexual. Ou seja, a gente tem aí a ereção na população masculina e a lubrificação e dilatação vaginal na população feminina, né? Quando a gente começa a pensar em parafilias e fantasias e fetiches, a gente começa inicialmente na fase do desejo, né? Porque antes de se tornar uma realidade, quando vem a se tornar realidade, ele passa pelo momento do desejo. E aí tem aí uma dificuldade muito ampla no sentido de diferenciar o que é desejo, o que é fantasia, o que é fetiche e o que são as parafilias, né? Porque uhum, todos eles vão passar pela esfera psíquica, o que significa que, se a gente for pensar grosseiramente, todo ser humano, em algum grau, tem algum grau de fetichismo dentro do próprio comportamento sexual. E uhum, aí começam as confusões, sim. porque fetichismo se configura dentro da escala de parafilia, né? E o fetiche, se eu não me engano, do grego, quer dizer feitiço, né? Uhum, Quase como se o indivíduo tivesse enfeitiçado por algo. No contexto parafílico, fetiche significa que é aquele indivíduo que tem interesse por objetos. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses objetos, que não necessariamente estejam ligados a coisas inanimadas, mas também passa por ali. E no senso comum, o fetiche é aquela fantasia mais comum que o indivíduo pode apresentar. Por exemplo, alguém que gosta muito de pés, ou de formato de nariz, ou comprimento de cabelo, e assim por diante. uhum, Nesse modelo, a gente está falando ali de um plus, né? Algo que agrega
para o desejo sexual, algo que vem para somar, né? E quando a gente fala de parafilia, vale lembrar que a gente tem um contexto novo sobre comportamento parafílico e que a percepção dessa palavra veio sendo alterada nos últimos anos. E aí a parafilia vem contar para a gente de algo que é mais específico, mais objetivo. Ou seja, o indivíduo muitas vezes só consegue ter prazer mediante aquele objeto. E Isso. aí vem Então, a ele tem uma diferenciação. preferência muito forte por aquilo, mesmo que ele goste Exato. também do ato sexual genital, das preliminares e tudo mais, mas ele gosta, ele tem um interesse específico e intenso por um determinado tipo de atividade sexual, né? E também, Não necessariamente sexual, né? Porque muitas vezes a parafilia não envolve o órgão genital, uhum, sim, mas com caráter erótico. A finalidade é reconhecer prazer sexual, mas não necessariamente pelo comportamento sexual. isso. O que o Diego está falando é que muitas pessoas que têm parafilias, muitas vezes não realizam o ato sexual, né? Elas, por exemplo, alguns indivíduos que têm masoquismo, por exemplo, né, que gostam da dor, né? Eles têm uma excitação sexual com a dor, né? Mas muitas vezes, no ato sexual, não acontece uma relação sexual, só acontece mesmo o ato masoquista, né? Comportamento de submissão, né? E isso, comportamento de submissão, de humilhação, né? Ou de dor, né? E não acontece a relação sexual, né? Então, embora o objetivo seja erótico e sexual, muitas vezes o indivíduo ele se satisfaz somente pelo comportamento mesmo impulsivo, né? E falando em impulsividade, né, nós temos aí as parafilias que são mais impulsivas e outras que são menos impulsivas, né? Então, Uhum. a parafilia está muitas vezes relacionada a uma hipersexualidade, né, a um aumento do desejo sexual, né, e um certo descontrole desse impulso sexual, né? Sim. É bom você tocar nesse assunto, porque eu estava dando uma lida e parece que o APA de 2014 acaba associando muito a parafilia a alguns transtornos de ordem de comportamento, né? Uhum, E muitas vezes são associados a transtorno de conduta, transtorno de personalidade antissocial, transtornos de uso de substância, transtorno obsessivo-compulsivo e muitas vezes disforia de gênero, né? E qual uhum, é o problema disso? Muitas vezes a gente tem aí um modelo muito próximo entre o transtorno de impulso e o transtorno obsessivo-compulsivo, tá? E vale lembrar que muitas vezes a parafilia está associada a algum quadro psiquiátrico e muitas vezes não, né? uhum, Porque, como eu estava contando para você, a gente já tem ali uma normativa diferente do que era considerado parafilia. A parafilia anteriormente significava aquilo que limitava o prazer sexual, ou seja, o indivíduo só conseguia ter prazer através do comportamento parafílico. E atualmente, numa tentativa de abranger mais comportamentos sexuais e normalizar esse padrão tão diverso que a gente tem na sociedade, a gente tirou essa característica de alienação e começou a normalizar. O que significa que um parafílico ele não necessariamente precisa ter prazer através somente daquele objeto. E ele passa a ter prazer com aquele objeto e também aos comportamentos sexuais de ordem genital, dependendo da situação e de como ele quer se comportar. Já o transtorno parafílico muitas vezes é associado a essas condições psiquiátricas que eu acabei de enumerar, e necessariamente traz algum tipo de sofrimento individual ou para outras pessoas. Ou seja, a parafilia por si só a gente considera como uma variável do comportamento sexual e o transtorno parafílico se mostra como um comportamento que pode gerar risco ao próprio indivíduo e para as pessoas relacionadas, né? isso. Ne- O sofrimento, né?
a interferência na capacidade de trabalhar, interferência na Uhum. capacidade de estudar, de se relacionar socialmente, né? Interferência muitas vezes na relação conjugal, né? No dinheiro, as pessoas às vezes gastam muito dinheiro para conseguir realizar as fantasias e acabam ficando com dívidas e etc. Elas se arriscam, né? Muitas vezes elas colocam, né, elas mesmas numa situação de risco à saúde, né? Ou riscos à saúde própria ou à saúde do outro, né? E também, Uhum. então, assim, muita é associado à vergonha, à culpa, né? Muitas vezes, Uhum. né? Então, para a gente falar de transtorno parafílico, a gente precisa ter sofrimento, interferência ou atividade que pode ter uma repercussão legal, né, Diego? Sim, exatamente. Dentro do quadro das parafilias, a gente precisa entender que a gente tem padrões de comportamentos que, olha, não vão representar um risco social ou ao indivíduo, mas também tem padrões de comportamento que podem sim representar um risco social, individual e legal, né? Como é o caso de algumas parafilias mais específicas, como pedofilia, como O próprio voyeurismo. sadismo, masoquismo, né? Que muitas vezes Exatamente. Apesar, e pode envolver forçar a outra pessoa a fazer essa atividade, né? exatamente. Quando a gente fala de um padrão de comportamento descontrolado, sim. Mas vale lembrar que dentro da cultura BDSM, que envolve o sadismo e o masoquismo, as pessoas normalmente são preparadas para estar ali. E preparadas no sentido de estabelecerem relacionamento com pessoas que querem participar daquilo e terem critérios, muitas vezes rigorosos, para preservar a saúde e o bem-estar de todos os indivíduos envolvidos, né? Uhum. Quando você fala do sadismo, do masoquismo, que envolve a parte legal, é mais ou menos assim: alguém encontra com outra pessoa, sei lá, em algum lugar, se conhecem e decidem ter sexo. E um daqueles indivíduos, de repente, é sádico, não avisa ao indivíduo e submete aquele indivíduo a essa condição. Aí a gente está rompendo Ou um passa dos limite limites, né? legal. Porque no BDSM, que as pessoas entram num acordo, elas entram também num acordo a respeito dos limites, da onde elas, até onde elas conseguem ir, até onde elas vão, né? E até Uhum, existe muitas vezes um código, né, que se fala exato. para aquilo parar, né? Quando passou do limite. Agora, no caso de um indivíduo que é sádico, né? Realmente muito sádico, né? E muitas vezes tem um transtorno de personalidade, eventualmente, né? Ele não obedece esse limite, né? Ele passa desse limite que a pessoa deixou, né? Que a pessoa consentiu, Uhum, né? Então, a coisa do consentimento é muito importante quando a gente fala de fantasias e fetiches, né? Então, assim, exatamente. quando eu posso gostar de uma atividade sexual diferente, mas eu tenho que ter uma parceria que tope fazer aquilo da mesma forma como eu gosto de fazer, né? Exatamente. Né? Se a gente força a barra, né, a gente pode estar infringindo, né, o indivíduo que está com a gente e também até a lei mesmo, né? Então, Exatamente. uhum, E entre esses quadros mais controversos, frequentemente a gente vê, por exemplo, reportagens falando de froteurismo, que é uma condição muito difícil de ser reconhecida, mas que acontece com frequência, isso. que tem a ver com aqueles casos de pessoas que se esfregam em outras pessoas em um ambiente público e normalmente muito lotado. E aí, Geralmente se a gente pensa na realidade, exatamente, se a gente pensa ônibus, na metrô, realidade. né? Uhum. Exatamente. Se a gente pensa na realidade de São Paulo, às 6 horas da tarde, na Praça da Sé, é um ambiente perfeito para o indivíduo com essa parafilia. E aí, muitas vezes, ele consegue se satisfazer sem causar nenhum tipo de percepção ao redor. Isso, né? E quando é pego, isso é uma infração legal séria, né? Uhum. Então, quando a gente fala de parafilia, a gente tem que tomar cuidado porque existem muitos padrões de comportamento sexual não usual
não prejudicial a outras pessoas, mas muitas vezes isso pode ser prejudicial, sim, vem com uma carga emocional e psíquica muito pesada e intensa, né? E a questão de tratar a parafilia é muito complicada, porque envolve tudo isso que você estava contando, como medo, como vergonha, como receio, porque a gente precisa lembrar que a gente vive em uma sociedade, né? Uhum. E o padrão normótico e desviante é determinado também pela sociedade que a gente está inserido. Uhum. E isso vai trazer um auto-julgamento muito intenso. E nem toda parafilia precisa de atendimento clínico. Só que muitas vezes o que cerca esse indivíduo faz com que ele precise de um atendimento clínico. Não necessariamente pela parafilia, mas sim por um processo de aceitação, de descobrimento, coisa que a internet também tem facilitado muito para esses grupos mais específicos e fechados, né? Uhum. Sim. Estava aqui pensando também, né, na associação entre o déficit de atenção e hiperatividade, né, e tanto a compulsão sexual quanto as parafilias, né? A gente tem uma relação muito forte entre Sim. o déficit de atenção e hiperatividade e essas patologias, entre o transtorno bipolar também, né, e essas condições também, né? Uhum. Depressão, ansiedade também, né? É bem comum. E uso de Exatamente. substâncias, né? Outras dependências em geral, né? Tanto dependências por substâncias, quanto dependências que a gente chamaria de comportamentais, né? Como jogar, né? Ou comprar, né? Ou comer, Uhum. né? E Sim. E, assim, uma outra Diga. coisa que eu observo, né, é que a grande maioria desses pacientes com transtorno parafílico não chega no nosso consultório, né? Sim. Bom, essas associações, elas existem, principalmente quando a gente tem um transtorno de personalidade prévio, né? Uhum. Então, se a gente for pensar numa pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, é muito comum que o objeto de compulsão e que o comportamento compulsivo e que o objeto obsessivo transicione, né? E quando a gente tem isso voltado para a esfera da sexualidade, pode ser que o indivíduo consiga acumular um número pequeno ou grande de comportamentos parafílicos. E necessariamente ele ainda tem uma personalidade obsessiva compulsiva. Então talvez seja mais fácil ter uma associação com o uso de álcool, uso de drogas, ou comprar compulsivo e outras características que a gente consegue enquadrar nesse grupo, né? Uhum. Pensar nesses modelos de comportamento muitas vezes impede que o indivíduo venha até o consultório, porque em alguns casos ele se identifica como... Vamos lá. A parafilia já teve diversos nomes dentro da sociedade, né? Então, comportamento sexual desviante, perversão, e a parafilia já caracterizou muitos comportamentos hoje considerados como normais, algo patológico. Se a gente for levar em consideração, o primeiro DSM caracterizava qualquer comportamento parafílico como um transtorno psicótico. Tá? E dentro desses comportamentos parafílicos, o sexo anal, o sexo oral, o comportamento homossexual já foi enquadrado. Ou seja, Tudo que era diferente, né, de um sexo genital entre homem e mulher, né? Então, Exatamente. sim. O comportamento é até interessante, eu anotei aqui, isso em 2005, tá? Um autor sugeriu que, na sociedade atual, a aspiração sexual normal deve envolver indivíduos humanos, vivos, do sexo oposto, concordantes, receptivos, com a faixa etária compatível, que não sejam parentes de grau próximo ou primeiro grau, disponível civilmente em locais adequados e circunstâncias propícias. Uhum. Essa afirmação limita muito o padrão de comportamento social, porque a gente está dizendo que o comportamento sexual tem que ser convencional, definido por um padrão heterossexual, com finalidade coital, seja ela por prazer ou reprodução,
e momentaneamente monogâmico, né? Então, aquele indivíduo que não é heterossexual, aquele indivíduo que tem um tipo de relacionamento aberto, ou talvez até, se a gente for falar de um movimento Um que já trans, é né? antigo. Uma identidade de gênero diferente, né? Exatamente, a gente está limitando o comportamento sexual. E, cara, isso não é tão distante, é de 2005, né? E um movimento novo para essa normatização do termo parafilia vem no sentido de, olha, vamos ampliar a nossa percepção, vamos trabalhar com a diversidade, vamos respeitar o que é do outro, porque se o outro está fazendo algo que não condiz com a minha normalidade, mas ele não infringe meus direitos, tá, por que eu tenho que dizer para ele que ele não pode fazer isso, Uhum. né? Então, Isso, essa é a grande diferenciação que eu acho que entrou na última versão, né, do do DSM, DSM, né? Que é a diferença entre parafilias e transtornos parafílicos mesmo, né? Que é o que a gente estava exatamente, discutindo no começo da nossa conversa. Uma coisa é isso, desejar uma coisa diferente no sexo, né? Mas com o consentimento do outro, né? E se eu não tiver colocando a minha vida em risco, nem colocando a vida do outro em risco, nem me colocando numa atividade ilegal, tá tudo ok, né? exatamente, tá tudo Então, legal cara, não tem nada que impeça esse indivíduo de experimentar essa atividade sexual e sentindo prazer, né? uhum. Essa discussão entre parafilia e não parafilia é uma coisa bastante complicada, porque a sociedade induz a gente a acreditar que, olha, o padrão de comportamento sexual ou qualquer outro tipo de padrão é esse. E a partir disso, tudo que você faz está errado. E aí vem aquele momento que você acabou de comentar sobre esse cara não aparecer no consultório. Isso. Porque ele vai falar, puxa, eu gosto de apanhar. E quando ele gosta de apanhar e 99% das pessoas que ele conversa e que ele conhece não tem esse padrão de comportamento, ele vai começar a se sentir uma pessoa excluída, uma pessoa que não condiz com o que a sociedade espera dele, ele vai se sentir julgado toda vez que ele tocar nesse assunto, e muitas vezes ele vai evitar tocar nesse assunto Isso. por medo de ser taxado ou de se Julgado, sentir né? envergonhado, julgado, exatamente. Exatamente. Sentimento de culpa e de vergonha, né? Uhum, E o sentimento de que aquilo precisa ser mantido em segredo mesmo, né? Então, é como se, como que eu vou lá no médico ou no psicólogo para falar que eu gosto de pé, por exemplo, uhum, né? Então, ou que eu gosto de dor, ou que eu gosto, né? Enfim. E geralmente, né, muitas vezes, esses pacientes só chegam quando eles já tiveram um prejuízo muito grande. Prejuízo financeiro, exatamente. prejuízo profissional, prejuízo no relacionamento conjugal, né? Ou prejuízo mesmo de ser preso e o juiz mandar o paciente para se tratar, né? Uhum. Então, muitas vezes. Tra Trazendo um pouquinho da minha experiência em consultório, é importante a gente dizer que, olha, tanto o DSM quanto a minha experiência mostra que a maior parte das pessoas parafílicas tendem a ser homens, tá? Uhum, E nesse sentido, eu acho que mais vezes eu atendi esses homens vindo me procurar para tratamento dessa parafilia quando se via numa situação onde não tinha escapatória. uhum, Muitas vezes esses caras têm esse padrão de comportamento tentando esconder do ser familiar e buscam alimentar esse padrão de comportamento, seja mentalmente, virtualmente ou em sexo extraconjugal, né? Quando eles são descobertos, um dos recursos que frequentemente eles usam é eu sou compulsivo sexual, e aí vai procurar por ajuda para tratar de uma compulsão que não necessariamente é uma compulsão. E aí, quando chega no consultório, a gente começa a entender o que fez esse indivíduo chegar até a gente. E muitas vezes não é o interesse em transformar, e sim porque ele está sendo ameaçado em uma daquelas áreas de esfera de vida que é importante para ele. isso.
existe um apego, eu diria, um apego grande ao comportamento parafílico, né? O indivíduo ele não quer soltar esse comportamento, ele não quer Uhum. largar esse comportamento, né? Assim, porque é um comportamento que gera muito prazer para ele. Então, é Sim, compreensível que ele não queira parar com o comportamento, né? Mas ao mesmo tempo, né, isso gera consequências pode gerar consequências muito graves, né? Então, muito grave. é, né? Então, a gente pode pensar o seguinte: quando a gente fala de atendimento clínico que envolva parafilia, a gente tem um mercado muito vasto, né? E aí a gente pode pensar, puxa, aquele indivíduo que gosta de ser voyeur, por exemplo, que é assistir o padrão o comportamento Espiar, sexual né? de outras Espiar pessoas. outras pessoas se trocando ou espiar outras pessoas tendo relação sexual, né? Uhum. Exatamente. Se a gente tem um indivíduo com um transtorno parafílico, a gente pode imaginar que esse indivíduo muitas vezes só vai conseguir se satisfazer sexualmente através desse comportamento, o que não é um comportamento muito simples e ele vai acabar se colocando em risco, né? Isso. Ele vai acabar invadindo Tanto a casa da outra pessoa, vai tentar espiar ela em situações, né, que ele pode ser pego, né? exatamente Ele se coloca em risco, né? invadir a privacidade de alguém de alguma forma. Isso. Num outro sentido, esse indivíduo ele pode também se, se contentar com esse jogo, né? Então, durante um tempo eu atendi um cliente que ele gostava muito de procurar por sexo pago e ele levava um dos funcionários dele para fazer sexo com a outra pessoa. Então ele pagava pelo sexo, colocava alguém para fazer sexo na frente dele e ele Espiar. simplesmente assistia. Uhum. Então, o que eu estou tentando te contar? Muitas vezes a gente tem um padrão de comportamento parafílico, tá? E quando não é um transtorno, as variações desse comportamento, mesmo que a priori ele tenha um caráter legal, pode ser redimensionado de uma forma onde ele venha a ser um comportamento que não prejudica outras pessoas e que atinja a necessidade daquele indivíduo. Então, quando a gente fala de tratamento de parafilia, não necessariamente a gente precisa retirar o padrão de desejo daquele indivíduo e transformar naquele padrão normótico. A gente pode trazer e fazer uma adaptação do comportamento sexual desse indivíduo para uma maneira que seja satisfatória para ele e que não traga risco para ninguém, Isso. É. né? O maior problema é achar esse ponto, né? Eu acho que é difícil, às vezes, encontrar esse ponto e também é Uhum, difícil que o indivíduo aceite, né? Ficar só até aquele ponto e não ultrapassar para onde ele já está habituado, né? Mas isso é realmente papel da psicoterapia, né? E também o tratamento medicamentoso ajuda também, né? A com ter um certeza. controle melhor sobre os impulsos, a regular melhor as emoções, né? Então, a gente Exatamente. vê que muitos desses comportamentos parafílicos ou da compulsão sexual surgem em situações de estresse, em situações de tédio, em situações de isolamento, né? De estar sozinho, né? De alguma forma, né? Então, a forma como o indivíduo aprendeu a regular as emoções dele, a melhorar desses estados ruins de emoção, né? É indo para o comportamento sexual, né? Então a pessoa Sim. muitas vezes acaba tendo até um padrão mais de dependência do sexo, né? E dependência do Uhum. comportamento parafílico também, né? E estão perguntando o limite entre a fantasia sexual e o transtorno. A gente falou um pouquinho sobre isso no começo, Sim. né? O transtorno vem quando há sofrimento, interferência, né? Quando o indivíduo começa a ter perdas na vida, né? Então, Uhum. essa é a diferença entre a fantasia sexual ou a parafilia e o transtorno parafílico, né? É que aí que tá. Vale lembrar que quando a gente fala de um padrão de comportamento parafílico, não necessariamente ele precise
ser realizado comportamentalmente. Muitas vezes as pessoas têm um padrão de pensamento parafílico e não necessariamente eles realizam o comportamento sexual. Então, a diferença entre a fantasia e o transtorno sexual parafílico é exatamente essa. A fantasia não precisa ir para o real. Né? Verdade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente tem fantasias que até mesmo quando a gente vai colocar em prática não são tão prazerosas quanto se pensava. E outras, a gente pode ter fantasias que a gente não vai colocar em prática porque por diversas razões do contexto cultural, social, etc. E que, ok, tudo bem, né? A pessoa pode ter a fantasia, pode se masturbar e não necessariamente precisa colocar isso em prática, né? Exatamente. Vamos pegar um exemplo bobo e clássico. Eu acho que muitas pessoas já pensaram em fazer sexo, por exemplo, no banheiro do avião. A gente vê isso retratado em filmes, as pessoas imaginam que é uma coisa super interessante, mas particularmente eu fico pensando se de fato é tão interessante na realidade quanto é na nossa cabeça, né? Porque, ok, é dentro de um banheiro do avião, mas ainda assim a gente está infringindo um espaço legal. A cabine do banheiro do avião é para fazer xixi, cocô e não para fazer sexo. Então, o que eu estou tentando te contar é que, puxa, muitas pessoas podem ter essa fantasia, não necessariamente concretize como uma parafilia, e também não necessariamente precisa ser realizado, mas que ela imagina isso muitas vezes para se satisfazer sexualmente. Né? Então, o que eu estou tentando contar é que a diferença entre a fantasia é que a fantasia não precisa ser real. Não importa quão estranha essa fantasia pareça na cabeça das pessoas. O comportamento parafílico muitas vezes parece ter uma exigência pela concretização da fantasia. Isso. Né? Isso, exatamente. Estão perguntando aqui assim, Diego, o que fazer e qual a atuação da terapia, né? Quando a parafilia se torna um comportamento criminoso, como no caso da pedofilia, da necrofilia e da zoofilia, né? Tá. Quer falar um pouquinho? Vamos lá. Quando a gente pensa em pedofilia, a gente já pensa em crime, né? Só que pedofilia é uma nomenclatura dada para um padrão de comportamento e não para um crime. Dentro da área criminal, a gente tem abuso sexual de menor, a gente tem sedução de menores, enfim. Eu não estou atualizado dentro da legislação, mas eu sei que a pedofilia é um diagnóstico e não um crime, necessariamente. Um crime, uma lei, exato. Quando a gente pensa na pedofilia, a gente tem algumas variáveis. A gente tem aquele indivíduo que tem fantasias pedofílicas, a gente tem aquele indivíduo que tem fantasias pedofílicas e eventualmente acaba se aproveitando de algumas situações em que ele consegue colocar de alguma forma isso, né, em prática. Isso em prática, e a gente tem um indivíduo que é o pedófilo, que ele vai executar as fantasias dele. Nesse modelo, eu nunca atendi um pedófilo dentro do consultório. Ele não vem procurar por terapia, e esse cara eu me arriscaria a dizer que provavelmente o processo terapêutico não vai conseguir tratá-lo da forma que a sociedade espera que o processo terapêutico trate. Ou seja, que extingua o comportamento e que ele saia dali curado. Tá? Os outros dois indivíduos, o primeiro, ele vai vir procurar o processo terapêutico porque ele tem as fantasias, ele sabe que é errado e ele tem medo de executar. E aquele segundo indivíduo, ele tem as mesmas características desse primeiro e por algum motivo ele acabou executando algum padrão de comportamento e se assustou até onde ele pôde chegar. Né? E aí, nesse sentido, o processo terapêutico, junto com o acompanhamento psiquiátrico, vem tentar trabalhar para transformar o padrão de desejo desse indivíduo para dentro de um padrão de comportamento sexual que esteja adequado à sociedade. Tá? Essa é a ideia. Mas, por exemplo, eu não me recordo de ter atendido nenhum necrófilo dentro do meu consultório e muito menos de ter algum colega. Eu já atendi alguns.
eu não tive nenhum colega que teve um necrófilo dentro do consultório. Você já teve essa experiência? Esses caras chegavam, por exemplo, a executar o padrão de comportamento? Eu tive alguns pacientes que sim, né? Eu tive Por pacientes que exemplo, vieram por ordem judicial, né? Que tinham sido tá. presos pelo comportamento pedofílico, né? E que vieram Uhum, por... Só que, assim, grande parte desses pacientes, eles só vêm ao tratamento porque eles estão mandados pelo juiz. Essa é a dificuldade. Quando o indivíduo quer mudar, quando ele quer rever as coisas, né? Aí nós temos uma ação muito melhor, né? Assim, agora, quando o indivíduo está só recebendo a ordem de alguém que quer que ele mude, né? Fica muito difícil ajudar, né? Então, uhum. Até esse é porque o muitas problema. vezes não quer ser ajudado, Sim. né? Por exemplo, a zoofilia é um lugar muito mais complicado, porque a gente tem ali um ser submetido ao padrão de comportamento sexual que sequer consegue denunciar isso. Uhum. Talvez uh, isso aconteça no núcleo de uma casa e a gente talvez nunca tenha acesso a isso. Então, esse cara mais difícil de vir parar dentro de um consultório. Sem Isso. contar que dentro do mundo da pornografia, a gente tem uma série de filmes que exploram essa temática. E muitas vezes o padrão de comportamento desse indivíduo vai ser atendido pela fantasia e não necessariamente pela realização. Isso. Né? E a gente Então, tem muita fantasia zoofílica, né, na zona rural, por exemplo, né? uhum, E até certo ponto, né, o indivíduo não colocando isso em prática, né, é, a gente até considera comum, né? Agora, sim, isso não significa que não seja crime se o indivíduo realmente abusa, né, do animal ou etc, né? Então, a mesma coisa que você está falando, né, de que o animal não consegue nem reclamar, não consegue nem gritar, né, não consegue nem reclamar para alguém, né, que aquilo está acontecendo. uhum, Isso também acontece com as crianças, isso também sim, acontece com um indivíduo que tem um retardo mental, né, uma exatamente. deficiência Principalmente, intelectual, né, um e autismo. muitas vezes numa condição muito sensível, né? Porque se a gente for pensar em abuso sexual infantil, na maior parte das vezes acontece dentro do núcleo próximo, núcleo familiar ou de amigos, onde muitas vezes essa criança ela não é agressivamente abusada, ela é seduzida e levada ao abuso. Ou seja, muitas vezes essa criança vai demorar anos e anos para compreender o que aconteceu até chegar nessa percepção do abuso. Ou seja, a gente tem sim indivíduos pedófilos que muitas vezes usam de simpatia, de amor, ou nem amor, né? Na verdade, a gente pode até pensar de uma maneira artística, ele acaba se fazendo um indivíduo mais doce para conseguir chegar até o objetivo dele, né? Principalmente quando a gente Então, tem uma associação aí com comportamento antissocial, né? Com uma psicopatia, uhum, né? Os indivíduos exatamente. psicopatas são muito sedutores, né? E eles aparentemente parecem muito, eles se apresentam de forma muito boa, né? São legais, eles são inteligentes, eles são persuasivos. Quando acontece num contexto como esse, a gente para e pensa, puxa, mas aquele indivíduo fazia isso, não parece que ele teria coragem de fazer isso. Sem contar que quando a gente fala de alguns transtornos mais severos, é possível encontrar, por exemplo, indivíduos que acreditam que estão fazendo o correto. E Uhum, nesse caso, cara, ele não tem nem motivo para procurar por ajuda, porque ele está fazendo o sim. que é certo dentro da Isso. cabeça dele. Uma outra coisa que eu queria Então, comentar, desculpe, pode falar. então, por exemplo, a gente falou de necrofilia. A gente pensa que o indivíduo necrófilo é só aquele indivíduo
que faz sexo com pessoas mortas. Em alguns casos muito mais esporádicos, a gente entende que o necrófilo é um cara que também pode matar alguém para fazer sexo com aquela pessoa que ele acabou de matar. Isso. Então a gente não está falando só de alguém... Um necrófilo acaba sendo sempre criminoso, porque Exatamente. ou ele invade o cemitério, rouba o corpo da pessoa, né? Exatamente. Então, de qualquer maneira, é um crime, né? Exatamente. E é mais ou menos isso que eu quero mostrar, que dentro de um modelo de comportamento que a gente pensa que é X, tem uma variação muito grande, né? Então, aquele indivíduo que é pedófilo, ele pode, sim, sequestrar uma criança e abusar dessa criança, ou ele pode seduzir uma criança do núcleo familiar dele e fazer isso sem que ninguém perceba durante muito tempo. Isso, exatamente. E é muito comum, que eu ia dizer aquela hora, né, é que, assim, muitos indivíduos adultos que foram abusados na infância por um adulto, né, se sentem muito culpados, né, como se a criança tivesse seduzido o adulto, ou assim, ou como a criança sente prazer às vezes durante o abuso, né? Querendo ou não, a pessoa está ali estimulando o genital, estimulando o corpo da criança. Então, é muito comum que a pessoa sinta prazer nesse ato, a não ser que seja um ato violento, né? Então, o Diego está colocando, né, em grande parte dos abusos sexuais que a gente vê no consultório, não há uma violência, né? Há, na verdade, uma sedução ali. E muitas vezes a criança, eu tive casos até de crianças que se sentiam... que elas não sentiam que elas tinham sido abusadas. Em que situação? Por exemplo, um adulto que começa a manipular o genital de um menininho, certo? E aí esse menininho se excita e acaba tendo uma relação sexual com um adulto. Esse menino, às vezes, cresce, vira adulto e não percebe que aquilo foi um abuso, né? Porque, afinal de contas, foi ele que penetrou e não o adulto que penetrou nele. Mas é um abuso de qualquer maneira, né? Então, você não abusa. Isso é muito comum, né? E aí que tá. Eu acho que a gente tem transformado isso devagarzinho, né? Mas, vamos lá. Um menino de 8, 9 anos que foi seduzido por uma mulher de 20 anos e eles tiveram ou sexo, penetração, ou não necessariamente, mas apenas toque genital, ele foi abusado. E esse menino vai crescer se gabando de que ele fez sexo primeiro do que os outros meninos. Antigamente, até pouco tempo atrás, se levavam, né, as crianças, os adolescentes, para ter uma relação sexual com uma prostituta, né? Exatamente. Isso é um abuso, na verdade, né? É um abuso. Quer dizer, é um adulto tá tendo aquela relação com aquela criança, né? E às vezes o pai, né, era o indutor daquele abuso, né? Era o intermediador. Isso. Estão perguntando aqui se matar para praticar necrofilia seria o caso da antiga série Noivas de Copacabana. Sim, né? Eu tava lendo, eu não sei. Eu não assisti essa série. Interessante, Noivas de Copacabana, que tinha um cara que matava as mulheres e depois, né, tinha relação, né, com elas. É interessante, boa lembrança. Sim, e sim, se enquadra também no perfil de necrofilia. A grande questão é que aí a gente tem um crime anterior ao outro. Isso. E eu acho que quando isso acontece, é muito mais levado em consideração o assassinato do que o próprio abuso. Mas se a gente for associar uma coisa com a outra, sim, se enquadra dentro da necrofilia. Verdade, então, boa colocação também, é verdade. Né? Então, assim, a questão do abuso eu acho que ficando secundária, né? Sim. Exatamente. E assim, eu acho que a gente está com uma conversa gostosa e bastante interessante, só que se a gente não tomar cuidado quando fala de parafilia, a gente vai acabar sempre indo para o lado patológico da coisa, porque eu acho que é até uma tendência natural querer saber dessas coisas esquisitas que nos permeiam.
Mas eu acho que a ideia da live é mostrar para as pessoas que não necessariamente a parafilia é patológica, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, eu me lembro de um congresso que eu fui assistir, que o relato da pessoa que estava apresentando era um estudo de caso, e que o indivíduo chegou no consultório e falou, olha, eu só consigo fazer sexo com mulheres de salto alto. Uhum. Tá, e você já tentou conversar com as suas parcerias se isso era possível? Se elas Não, eu podem tenho colocar um vergonha. sapato. Exatamente, eu tenho vergonha. E aí ele falou, mas eu posso fazer isso? Pode fazer isso. E quando ele começou a conversar, ele começou a perceber que, puxa, era mais simples atender a necessidade dele do que transformar aquilo num problema, É que hoje eu né? acho que com a internet isso facilitou muito, né? Assim, os grupos que Uhum, gostam de determinado comportamento se encontram na internet de uhum. alguma forma, né? E começam a perceber que tem outras pessoas que têm aqueles interesses também, né? Então, eu acho que com a internet isso vem mudando, né? Sim, e a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que a internet é um facilitador, ela também pode ser um criador, né? Então, é muito comum casos e relatos de indivíduos que abusam de pornografia. Você está me ouvindo, Eduardo? Porque Tô está sim, parecendo que tá está. dando uma travadinha, mas o som ficou bom. Tá. Então, a gente tem indivíduos que atualmente consomem pornografia, consomem muitas vezes pornografia específica para aquilo que atende à necessidade, mas parou de ter a vida social, parou de ter a vida pessoal, parou de interagir com pessoas em busca também do comportamento sexual, que sim, é uma coisa legal e que faz parte da vida e que deve ser vivida por quem quer viver isso. Então, o que eu digo é que a internet, sim, ela virou um facilitador para os grupos se encontrarem, mas ela também pode ter uma carga negativa quando ela limita esse indivíduo e cria algumas disfunções. Sem contar que ela também virou um facilitador para aqueles caras que têm comportamentos parafílicos criminosos. Uhum. Como a pedofilia é muito comum. A gente vê algum caso na internet de pessoas que consomem pornografia infantil. Uhum. Ou a própria zoofilia, que eu tenho a impressão que ela é disseminada, não sei se legalmente, mas tem menos intervenções do que, por exemplo, a pedofilia ou a pornografia infantil. Então, o que eu fico pensando é que a internet ela virou, sim, um lugar onde as pessoas podem se encontrar e experienciar aquilo que aquele grupo gosta, mas ela também pode permitir muitas coisas que a sociedade não deveria E permitir. fora que, assim, muitas vezes, né, principalmente as pessoas que têm uma compulsão sexual, uma dependência de sexo, uma dependência de pornografia, muitas vezes existe um mecanismo chamado de tolerância, né? Que a pessoa ela vai precisando cada vez de uma dose maior da droga dela para ter o mesmo efeito. Por exemplo, isso eu estou Uhum, citando o exemplo de cocaína, por exemplo, tá? sim. No caso da pornografia, né, no caso de uma compulsão sexual, muitas vezes o indivíduo vai aprofundando cada vez mais na compulsão sexual e no comportamento parafílico também, né, pela Uhum. facilidade de, é, desse acesso, né? Então, perguntando aqui, é certo o pensamento de que os parceiros precisam estar em comum acordo para atender os fetiches um do outro? Se não houver acordo, pode ser considerado abuso? Isso mesmo, né? Então, assim, para Eu que se concordo com a realize, afirmação. para que se realize uma fantasia sexual, se envolve outra pessoa, né? Se eu tenho uma fantasia sexual que só envolve a mim mesmo, tudo bem, né? Agora, Uhum, se eu preciso do outro para que eu consiga realizar esse ato, eu preciso do consentimento do outro, né? Então, sim. se não houver esse consentimento, pode ser crime, pode ser abuso. E também estão perguntando qual é o tratamento indicado para quem tem esses transtornos, né?
e se existe medicação também para isso, né? Tá. Vamos O lá. tratamento medicamentoso, né, a gente principalmente vai avaliar esse indivíduo como um todo, porque é muito comum que os indivíduos que têm um transtorno parafílico tenham outros transtornos psiquiátricos também. Então a gente precisa avaliar esse indivíduo globalmente, né, para diagnosticar esses outros transtornos, essas comorbidades e tratar essas comorbidades muito bem. Quando você trata bem as comorbidades desse indivíduo, geralmente você tem alguma repercussão, uma melhora também no comportamento parafílico, né? Então, você tem uma regulação emocional melhor, né? Quando você trata as comorbidades psiquiátricas, né? E o tratamento psicoterapêutico, né? Quer falar um pouquinho, Diego? Vamos lá. Dentro do processo terapêutico, a gente vai tentar entender com esse indivíduo quais são as necessidades dele e como a gente pode tentar conduzir a percepção de prazer, de erótico e de desejo de uma maneira que seja adequada dentro da norma social e dentro da expectativa daquele indivíduo, né? Então, quando a gente está falando de um indivíduo com um transtorno parafílico, por exemplo, o indivíduo que tem desejo sexual por pessoas mortas. Cara, a gente não vai permitir que ele faça sexo com pessoas mortas. Então a gente vai tentar transformar esse padrão de desejo para um padrão de comportamento sexual que seja mais adequado. Beleza. Agora, quando o indivíduo gosta muito de apanhar, ele pode considerar aquilo um transtorno parafílico, porque gera sofrimento para ele, para a família, tem transtorno econômico, profissional. E se a gente adequar isso para dentro de um padrão de comportamento que seja adequado, não necessariamente a gente precisa tirar. Uhum. Depende da necessidade do indivíduo. Então, a gente tem aí algumas normativas que diagnosticam esses padrões de comportamento parafílico. Mas eu acho que o feeling é sempre levar em consideração também o indivíduo. Porque não necessariamente aquilo que o indivíduo está pedindo é o que o manual de diagnóstico diz para a gente. Uhum. Né? Isso. Então, por exemplo, dentro do DSM-5, a gente tem ali, por exemplo, o fetichismo, o travestismo, o exibicionismo, o voyeurismo, Travestismo masoquismo, parafílico, né? parafílico, Parafílico, o sadismo, o froteurismo e a pedofilia como transtornos parafílicos. E dentro disso, uma série de variações. Só que, por exemplo, tanto o masoquismo, quanto o sadismo, quanto o fetichismo, ele não necessariamente precisa se tornar um transtorno um transtorno parafílico. E quando esse cara chega no meu consultório falando, olha, eu sofro com isso, eu preciso de ajuda, a gente vai ter as medicações que ajudam na estabilização do humor e a gente vai ter o processo terapêutico que tenta adequar padrão emocional, padrão de reconhecimento comportamental e afetividade. Lidar com a Exatamente. impulsividade, quais são os gatilhos para esse comportamento, né? Até porque, muitas vezes, o comportamento parafílico aumenta em situações de alta ansiedade, de frustração, ou seja, conteúdos emocionais que aquele indivíduo talvez não saiba lidar. E se a gente consegue fazer o reconhecimento emocional e ajudar esse indivíduo a lidar com essas emoções, talvez também diminua a frequência da necessidade que ele tem de colocar esse padrão de comportamento mesmo porque em tem muita funcionamento. gente que nem percebe que está fazendo isso para regulação de emoções. Emocional. Uhum. Exatamente. Então, o tratamento, mas necessariamente ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, porque só a terapia eu acho que ela não vai ser suficiente, e eu acredito também que o acompanhamento médico também não vai ser suficiente individualmente. Então a gente precisa desse entrelaçamento de especialidades, né, Eduardo? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que a psiquiatria e a psicologia têm que caminhar juntas, né? Não tem saída, né? A gente precisa Exatamente. trabalhar juntos.
Por isso que a gente está aqui, E, né, Diego? e exatamente, eu acho que quanto antes a gente se der conta disso, melhor, porque as pessoas acreditam que tem uma rixa entre psiquiatra e psicólogo e que, na verdade, essa rixa não devia existir, porque os trabalhos são complementares. Uhum. E se o psiquiatra tem uma noção da psicologia e o psicólogo tem uma noção da psiquiatria, eu acho que essa junção ela acaba sendo natural, não precisa ser dolorosa para ninguém, né? Sim. Porque aí agora a gente está falando dos egos dos profissionais, né, Eduardo? Pois é. Os preconceitos, né? Tanto dos profissionais quanto da sociedade em si, né? Eu acho que Exatamente, tem isso, exatamente. né? E vale lembrar puxa, se tem alguma situação que causa sofrimento, não precisa ter vergonha. Vai procurar um profissional que trabalhe e que seja adequado nesse sentido, porque pior do que está não vai ficar. E as pessoas precisam conseguir se comunicar e externalizar aquilo que está sentindo para poder entender e reconhecer uma forma de talvez viver com menos angústia ou com menos sofrimento. E muitas vezes esse medo faz o indivíduo passar 5, 10, 15, 20 anos fechado dentro daquele medo sem procurar uma ajuda e com um sofrimento interno muito grande, né? Então, eu acho que vale a pena esse tipo de conversa para poder mostrar para as pessoas que, puxa vida, tem alternativas, a gente pode pensar nisso de uma forma científica e que não necessariamente precisa ser tão massacrante ou dolorosa como é Isso. atualmente. E assim, a gente tem boas respostas, tá? Tanto no tratamento medicamentoso quanto na psicoterapia, de indivíduos que estão com vontade de melhorar, que eles Uhum, estão com vontade de mudar de alguma forma, né? Quando o indivíduo sim. quer mudar, né, e ele tem, né, ajuda profissional, a coisa vai bem, né? O problema é Sim, quando o indivíduo não quer, né? Tudo bem, exatamente. estamos chegando ao final, né? Estamos. Passou Tá rápido, muito né? gostoso esse papo, passou rápido, né, Diego? Passou. Fazia tempo também que a gente não conversava, né? Tá bem legal. Vazia, é verdade. Estou matando a E, saudade aqui. mas assim, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos. Gostaria de agradecer muito o Diego, né, de estar aqui comigo hoje também. E ao Instituto Paulista de Sexualidade, que formou a nós dois, né, Diego? Exatamente. E então, muito obrigado a todos. Eu queria que você, então, desse um tchau aí, se despedisse, pode ser? Claro. Eu queria agradecer também ao Eduardo pelo convite. Para falar a verdade, foi uma surpresa e Hum. eu gostei bastante. Eu acho que no meu caso acaba sendo até um desafio, né, Eduardo? Porque eu participei muito pouco de lives, apesar de ter ministrado aulas ou até participado de alguns eventos. Essa interação aqui para mim é muito nova, então foi desafiador e mesmo assim foi muito legal. Foi muito Gostei bastante também da participação do pessoal que está aqui e você mencionou o Instituto Paulista de Sexualidade. Eu acho que é uma referência e não só para a gente, né? é, 2 semanas Acho que eu estive com o Oswaldo aqui também, né? é Falando sobre verdade. compulsão sexual, né? E há algum tempo atrás eu estive com a Carol Fernandes também falando Legal. sobre terapia de casal, né? Então, bem interessante. Assim, eu acho que dentro do campo da sexualidade, do atendimento em casal, do trabalho científico, o Instituto Paulista de Sexualidade é uma referência não só para nós, mas para muita gente, porque eu acho que 90% das pessoas que trabalham seriamente dentro da área da sexualidade passaram pelo Instituto de Uhum. alguma forma, seja na própria formação ou participando de alguma coisa junto com o Instituto. É, Então, somos muito puxa, agradecidos, né? Sim. exatamente, Muito bem, exatamente. gente. Muito Obrigado a obrigado. todos e tchau, tchau. Semana que vem Tchau. falaremos sobre produtos à base de cannabis medicinal. Eu e Ana Uni, tá bom? Tchau, tchau. Conto Valeu. com vocês. Tchau, tchau. Até mais.